Ok, então iniciamos a nossa aula dando continuidade à apostila de história de vocês, página 28. Compartilho agora uma imagem, tá, da internet, com um texto da página Vertigem Existencial, né? E uma imagem, texto publicado no dia 17 de outubro de 2012. Tá? Olha que barato. Quer dizer, que barato não, né, cara? Que desespero. Tá? O que é isso aqui, né? O que a imagem está mostrando aqui para vocês, né? Não ao desejo, uma breve leitura aqui, né? Fala sobre uma carta assinada, né, pelos índios Guarani, né, Kaiowá, dali do Mato Grosso, ali, em que se eles fossem despejados, né, do lugar onde eles viviam, né, que foi tomado conta por um grande latifundiário, ou seja, um grande fazendeiro, né, estavam expulsando eles. Se eles fossem despejados, eles cometeriam o suicídio coletivo de 170 pessoas, entre eles homens, mulheres, crianças, né? Cara, isso isso vem acontecendo na história do Brasil desde sempre. Desde sempre. Na página 28 de vocês de histórias tem lá a resistência indígena, e ali fala do século XVI, né, os primórdios ali da relação entre os dois mundos, né? Ou seja, o mundo indígena e o mundo etnocêntrico europeu, especificamente de Portugal. Então, isso vem ocorrendo na nossa história desde sempre, né? Mas por que isso foi intencional eu colocar aqui, né, uma informação de 2012, porque em 2012 quem governava o país? O PT, né? Na atualidade, quem governa o país? O Bolsonaro, né? Então, a esquerda e a direita, ambas, não se preocupam com estas pessoas aqui. Então, não venham me falar, não vem, né, dizer que um é bom, o outro não, ou o outro é bom e os outros não. E, cara, não adianta, não adianta, não adianta. São desumanos. São desumanos. É uma política desumana que se faz no Brasil quando se trata destas pessoas, destes seres humanos aqui, ó. Entenderam? Eu tive a oportunidade de morar na minha vida, de morar 6 meses com os caigangues aqui do Pato Branco, né? Logo depois que eu havia me formado. Isso foi em 98, 99, não lembro bem. Mas foi logo após a minha primeira formação de história. E eu conheci por intermédio de um caigangue, né? Que começou a fazer curso de história na mesma universidade onde eu me formei. E ele era duas turmas atrás da minha, né? E a gente fez amizade e tal, né, cara? Fui uma vez visitar e nessa visitação eu acabei recebendo o convite, né, do líder
da comunidade para que eu ficasse um tempo com eles, e eu aceitei, né? São os caigangues ali daqui de Pato Branco, uma das tribos mais temidas, né, pelos portugueses, né? Os caras escalpelavam mesmo, né? E eram canibais, né? Era o que era a resistência. Hoje não mais, é claro, né? Mas eu tive a oportunidade, então, de viver um pouco com eles, de conhecer um pouco dos seus hábitos. Cara, que vida, que lugar, né? Primeiro que a questão da natureza, mas a relação que eles têm com a vida, né? É totalmente adversa à nossa, né? Não ao despejo. Poderia mudar essa frase também, né? Não ao desejo, né? Mas, enfim, o tempo que eu morei lá não foram 6 meses exato, mas foram 5 meses, né? E pouco. Foi um tempo que você vive a sua interioridade, né? Porque não existe, né, o que existe aqui. Por exemplo, os 7 pecados capitais. Não existe, não existe. Os 7 pecados capitais levam ao desespero do egocentrismo. Na verdade, notem, que os 7 pecados capitais levam ao desespero, ao egocentrismo. O desespero ao egocentrismo, né? E isso é complicado, tá? Né? Ou talvez vamos colocar lá o mais brando de todos, que é a gula, né? A gula te leva ao desespero e ela te leva ao egocentrismo. É o mais brando de todos, né? Mas enfim, o tempo que eu tive, essa informação, né? A, a história do Brasil, a atualidade. Eu não assisto televisão, mas recentemente eu vi. Estava indo lá, fui na casa da minha mãe, e minha mãe sempre acompanha, né, as notícias da televisão e coisa, tá sempre a televisão dela sempre está ligada. E era um domingo, começando aquele programa chamado Fantástico. Conhece o Fantástico? Então, programeco, né? Que, na minha opinião, usou e abusou, né, da sua, entre aspas, magnitude, né, nos seus tempos áureos. Então, manipulou a informação de tudo quanto foi forma. De tudo quanto foi forma. E parece que agora ela está tentando ser imparcial. Né? Parece não, né? E também imparcial, eu acho que é meio difícil ela ser, né? Mas ela mostra, né, o que não mostrava antes, no sentido de alfinetar quem está no poder. Como eu falei, não sou nem um pouco a favor de quem está no poder, e muito menos de quem estava, né? Eu me baseio que, a partir do momento que não existe uma política que abrange, né, que busca, que dialoga, né, que faz não para uns, mas sim para todos. A partir do momento que não existir isso, nenhuma político ou política merece o meu respeito. Então, essa aqui, ó, 2012, para quem chegou agora aqui, era na época do Lula, tá? Nós estamos em 2020 e esse cara, esse presidentinho aí que se elegeu, entendeu? Abertamente ele fazia um discurso, né, xenófobo,
Era um xenófobo. Discurso com xenofobia. E a xenofobia dele era contra esses daqui, ó. E não adianta me falar que não sabiam. Né? Lembro de... Isso tem na internet, cara. Não sou eu que estou falando. Pega lá, Bolsonaro lá, xenofobia, índios lá, que vai cair um vídeo no YouTube ali para vocês assistirem ali, a qual ele fala, cara, chama os índios de vagabundo. Essa agressão verbal, tá? Foi o que fez com que os portugueses dizimassem, matassem os índios aqui, porque não queriam trabalhar, porque não queriam ganhar dinheiro. Que sentido tinha o dinheiro para o índio aqui, meu? Já dei aula para vocês ontem. Vocês estão me entendendo? Então, com essa mesma frase que o Bolsonaro falava lá antes de ser presidente, né, chamava o índio de vagabundo, essa mesma frase foi a frase que dizimou, que justificou o assédio, que justificou a xenofobia, que justificou a violência, tá? O Holocausto, se nós falamos em Holocausto, o mundo pensa em Holocausto judeu, né? Na verdade, é sempre o que acontece lá fora, nunca aqui dentro. Quantos morreram no Holocausto judeu, você sabe? Pesquisem lá para você ver. Mais de 100.000 pessoas queimadas, mas muito mais ainda maltratadas, porque não é a morte. A morte, às vezes, é um alívio, dependendo da situação a qual você encontre, a qual você se encontre, entendeu? A, a situação de fome, de tortura, de violência, e você vê o outro, o seu sangue ali no outro ali sendo derramado, depende, né? Então, quantos morreram na Segunda Grande Guerra por intermédio de uma violência também, né? Quantos morreram? Quantos judeus morreram também nas cruzadas? Não se pensa nisso, né? Promovido pela igreja, por uma igreja ensandecida de poder na Idade Média. Mas, porém, a mesma igreja que, com suas ordens religiosas, não tivesse interferido na história do Brasil, o massacre seria maior com os jesuítas. Certo? Então, quantos morreram nesse holocausto de 500 anos? Será que é mais violento do que o holocausto ocorrido lá fora? Violência não se mede, não interessa, né? Mas a ideia aqui é chamá-los, convidá-los à nossa história, tá? E agora? E o hoje? O que acontece hoje com os índios? Como eu falei, chegando na casa da minha mãe, televisão ligada, passando o jornal, né? Que agora mostra um massacre, mostra o que acontece na Amazônia, na verdade, porque é de interesse dela para alfinetar o presidente, o outro lá, né? Então, farinhas do mesmo saco ali, né? Não se entendendo e não, né, dentro desse saco, que é o nosso. Mas, enfim, e o índio lá, né? Eu tava passando uma matéria do caveirão de lá, né? O caveirão lá da Amazônia, que era um trator super preparado, blindado na frente, justamente para quê? Para despejar tribo indígena. Despejar tribo indígena, cara. E os caras lá com um arquinho e com uma flecha, meu.
isso é de arrepiar. Isso é... Cara, é surreal uma coisa dessa. É surreal, cara. É surreal, meu, né? O que que é o sínodo o que que foi o sínodo do Amazonas? Hum? Em que o nosso fantástico, nosso nosso representante do ser humano dentro do Vaticano, chamado Francisco, o Papa Francisco, Bongoglio, é isso? Né? José Bongoglio. O que que, né, um homem fantástico, talvez a pessoa que eu posso dizer abertamente me influenciou, me influenciou a estudar a teologia, a se tornar um teólogo, a qual eu estou me tornando. Senão, jamais eu ainda teria, eu ainda olharia a igreja de uma forma passada. Foi uma pessoa que me abriu. E olha que eu já era 20 anos formado em história. E historiador geralmente tem né, o estigma de ser ateu. Foi o homem que me apresentou a Deus, mas o Deus do ser humano, e não o Deus do poder, e não o Deus do Bolsonaro, e muito menos o Deus do Lula, não é? E sim o Deus do ser humano, o Deus que nos protege, porque só isso mesmo vai proteger, cara. Só isso mesmo para proteger aquelas pessoas que estão lá. Então, puta trator para cima e para baixo lá, né? Em cima de índio de 1,5 m, né, cara? Lá essa é mais ou menos a altura, né, deles ali, né? Então, o que é estudar história, cacete? Porra, meu, o que é estudar resistência indígena na história? O que é resistência indígena na história? Resistência indígena hoje em dia é a mesma coisa, meu. Ai, não, não cometa anacronismo 500 anos atrás. Ah, meu, cala a boca. Que não cometo anacronismo? Cometo sim, pronto. É. Tomem consciência, meu Deus, tá? De acusarem isso, de perceberem isso. Nós vivemos num mundo onde o que ocorre é passível de interferência hoje em dia. Tá? Procurem ONGs, instituições não governamentais, assinem decretos, ponham lá o nome de vocês lá, façam isso, né? Tentar, a única forma que nós temos é a denúncia, e hoje nós temos meios de comunicação para que isso aconteça. Nós podemos se comunicar lá. Só para vocês terem uma ideia, qualquer acusação hoje, contra algum deslize leviano de um presbítero, de um padre ou um diácono, qualquer coisa que se denuncie, né, como eu falei, de algum deslize, não precisa traduzir para vocês, um deslize, né, leviano de uma dessas ou um desses, para o Vaticano, automaticamente, né, esse padre ou diácono ele é afastado e está sujeito à punição, claro que se comprovado que houve, né, algum tipo de levianidade por parte dele. Então as coisas estão acontecendo. O que basta é o nosso interesse e a nossa intervenção como seres humanos, defendendo os seres humanos. Vocês estão ligados aí?
Eu quero saber de vocês, que às vezes, de repente, estou dando aula aqui, vocês estão dormindo, que daí é punk num assunto desse. Fale comigo aí, estão ligados ou não estão? Sim. Quem mais? Não é só a Laura, não, e os outros? Ei, vamos, responda. Aí, ó. 5 pessoas na sala, uma me responde. E os outros? Manda no chat, se você não consegue falar, manda no chat ali, eu quero ver. Manda ali. Aí, ó, isso é Brasil. Estão entendendo, então? Os que vão assistir essa aula? Tá aí, ó. Isso é o Brasil, ó. 1 em 5. De repente, os outros 4 estão dormindo ali. Não sei. Não me responderam para mim. Não tem outro sentido. Ou não estão ali. Não estão nem aí. Estão vendo o que é o Brasil? Então, isso é o Brasil, isso aí. Viu, Laura? Olha lá. É isso aí. Bom, é isso aí. Bom final de semana para vocês. Tudo de bom. Semana que vem nós continuamos a nossa aula.